Olá pessoal, como vocês estão? No próximo dia 28 de junho nós vamos ter o PLE Night of Champions, que muitos gostariam que se chamasse King and Queen of the Ring, porque vai ser um PLE chamado Noite dos Campeões e terá apenas 2 títulos sendo defendidos. Mas, apesar disso, como é que tá o card? Ele gera expectativas? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. E não se esqueçam, esses vídeos, eles são vídeos simples. Eles são feitos de um fã para outro fã. Para você aí que está me assistindo no momento, geralmente eu fazia vídeos com mais frequência, agora realmente eu faço mais quando está chegando perto de um PL mesmo, e eu quero conversar com você. Então coloque aqui nos comentários o que você espera do Night of Champions e deixa o like. Se quiser deixar desde o início do vídeo para dar um apoio, eu agradeço bastante. Quem sabe eu até volto mais vezes para dar mais opinião a respeito de outras coisas que vem acontecendo por aí, certo? Então nós vamos falar sobre esse Night of Champions. Um card antes da última semana tinha 4 combates e depois tornaram-se 6 combates. Um foi cancelado, foi o combate válido pelo título intercontinental, onde o Dirty Dominic Mysterio defenderia o seu título contra o AJ Styles. Mas 2 foram adicionados. E os 2 não envolvem nenhum título. E eu vou começar falando a respeito deles mesmos, tá? E eu vou começar logo pelo combate do Sami Zayn, porque ele vai enfrentar o Karrion Kross. Karrion Kross, que é um nome que vem sido muito discutido nos últimos tempos por causa de uma promo, uma espécie de pipe bomb que ele fez depois da WrestleMania. Não foi uma promo televisionada, mas isso fez com que várias pessoas criassem um hype a respeito dele. Hype que ninguém tinha. A verdade é essa, a verdade é que o Karrion Kross, ele participou do NXT, se eu não me engano foi no ano de 2020 para 2021 também, e ninguém se impressionava muito com o que o Karrion Kross fazia, com exceção da música de entrada, a entrada e a sua esposa, que é a Scarlett. Ele volta para a WWE e eu não senti nenhuma empolgação a respeito do retorno dele, mas depois dessa promo que ele fez, muita gente começou a ficar investida nele, querendo que a WWE desse mais atenção para ele. Bom, eis que ele vem atormentando a vida do Sami Zayn desde antes da rivalidade do Sami com o Kevin Owens, né? Então tem muito tempo que o Kross já está atormentando a vida do Sami Zayn, e ficou marcado um combate deles justamente pro PLE, Night of Champions, que vai acontecer na Arábia Saudita, um lugar onde o Sami Zayn é muito querido, e eles vão para esse combate. Olha, eu vi pessoas dizendo que esse combate vai ser, de certa maneira, muito importante pro Karrion Kross, porque se a crowd ficar morta durante o combate dele, os responsáveis da WWE podem chegar à conclusão de que ele não é um bom investimento mesmo, né? Então ele precisaria impressionar. Eu sinceramente acho que não vai fazer muita diferença. Só por ele estar num PLE já é uma coisa grande para ele. Agora, se ele vai renovar ou não, eu não sei. Talvez pode ser que esse combate na Arábia Saudita seja mais pro Sami Zayn do que por ele, porque como eu disse, o Sami Zayn é muito querido na Arábia. Vamos ver, é um combate que me gera expectativa para ver como de fato os fãs vão reagir. Apesar de eu não achar que vai ser um grande combate, porque o Kross nunca me convenceu. A verdade é que indiferente o público não deve ficar, graças ao Sami Zayn. E sinceramente eu acho que o Sami Zayn vai vencer esse combate, tá? Perdoe-me por esse barulho na rua, pessoal. Essa hora eu tô gravando aqui por volta de meio-dia. A rua fica tumultuada. Depois, o outro combate que eu quero comentar com vocês é o combate Street Fight Match entre a Rhea Ripley e a Raquel Rodriguez, que as duas vêm se atacando nas últimas semanas, e elas vão ter esse combate no PLE, né? Eu acho que a Rhea Ripley ganha, eu acho que não tem muito o que se comentar a respeito disso, apesar de eu esperar alguma interferência da Roxanne Perez. Se essa interferência acontecer, pode ser que a Raquel Rodriguez chegue a vencer e isso obrigue a Rhea Ripley a procurar alguma parceira, que pode ser a Nikki Bella, e a gente pode ter no Evolution aquele combate tão discutido entre a Rhea Ripley e a Nikki Bella contra a Roxanne Perez e a Raquel Rodriguez, que antes, no lugar da Roxanne, seria a Liv Morgan, mas infelizmente a Liv acabou se lesionando. Eu acho que a Rhea Ripley vai vencer esse combate, mas há sim a possibilidade da Raquel vencer com a ajuda da Roxanne, e isso vai obrigar a Rhea Ripley a procurar algum tipo de ajuda, né? O terceiro combate que eu gostaria de comentar com vocês é a final do Queen of the Ring Tournament. Jade Cargill irá enfrentar Asuka. Olha,
Eu gostaria muito que desse Asuka, tá? A Jade Cargill é alguém que tem presença, tem o seu carisma, mas ela não evolui dentro de ringue. A Jade Cargill, se eu não me engano, desde 2021 ela tá treinando, ela treina, ela muda de professores, ela treinava na Nightmare Factory, né, a academia de pro wrestling do Cody Rhodes, foi treinada lá, se eu não me engano, pelo KT Marshall, e nada. Depois na All Elite Wrestling foi treinada pelo Bryan Danielson, e nada. E na WWE pelos treinadores do Performance Center, inclusive pela própria Roxanne Perez, e nada. Nada. Ela não evolui, pelo menos não evolui de uma maneira significativa. Mas eu acredito que ela vai ganhar. Eu acredito que ela vai ganhar e não se espantem se sexta-feira no SmackDown, antes do Night of Champions, a Naomi conseguir fazer o cash na Tiffany Stratton, que vai estar defendendo seu título contra a Nia Jax numa Last Woman Standing match. E aí a gente pode ter a Jade Cargill enfrentando a Naomi no SummerSlam, dessa vez pelo título, tá? Eu não espero nada desse combate e infelizmente aposto na Jade Cargill, mas vou estar na torcida pela nossa querida Asuka, porque no meu ponto de vista a Asuka merece, né? Ela merece, a Asuka merece. Mas é isso que vai acontecer? Bom, sinceramente eu acredito que não. Aí o outro combate que vai ter nesse PLE é um dos únicos 2 combates por título. Jacob Fatu vai enfrentar Solo Sikoa. Engraçado esse combate acontecer, né? Muita gente esperava que esse combate fosse acontecer no SummerSlam, por causa da questão da Bloodline e tal, relação Jacob com o Solo, mas eles resolveram adiantar. Olha, o Jacob Fatu, ele é mais forte do que o Solo Sikoa. A verdade é essa. E ele começou o seu reinado pelo título dos Estados Unidos há pouco tempo. Porém, a gente sabe que o Solo Sikoa tem o JC Mantel, que é o Jeff Cobb, para ajudá-lo. Os Tangas podem estrear a qualquer momento. E tem a questão do Ricoleu. O Jacob Fatu e o Solo Sikoa começaram a rivalizar agora. Dá a impressão que se o Jacob Fatu já ganha de primeira, não tem muito o que se explorar. Então, eu acho que talvez o Solo Sikoa possa vencer com alguma ajuda substancial. Não tendo essa ajuda, obviamente, o Jacob Fatu pode ganhar. É claro que a gente também não pode se esquecer que o Solo Sikoa ele pode ter a ajuda do JC Mantel e o Damian Priest, que está de olho no título americano do Jacob Fatu, pode ajudar o Jacob nessa questão. O próprio Jimmy Uso também pode. Então, o Jacob ele não está tão sozinho assim não. Eu aposto que o Jacob ele pode perder se quem ajudar o Solo Sikoa for um retorno dos Tangas ou o Ricoleu. Se for apenas o JC Mantel, então acredito que o Jacob Fatu tenha mais chance. É um combate difícil de se prever. Vai ser interessante. Eu dou 50% de chance para os dois, tá? Então, é um combate que eu quero muito ver, muito graças à imprevisibilidade da luta. Eu acredito que vai ser 50-50. Agora, nós vamos falar do King of the Ring Final, né? O combate entre Cody Rhodes e Randy Orton, que é um combate que muita gente esperava que fosse durante o reinado do Cody Rhodes pelo título da WWE. Apesar de eu achar que ainda tem chance, eu vou explicar pra vocês por quê. Vejam, o Randy Orton, ele já enfrentou o John Cena pela última vez, certo? Foi assim que o combate deles foi promovido quando eles se enfrentaram no Backlash, em São Louis, Missouri. Só que o Randy Orton não ficou muito satisfeito com a maneira como ele perdeu e ele está obcecado pelo título da WWE. Inclusive, ele ameaçou Cody Rhodes, falou que seria capaz de passar, inclusive, pelo próprio Cody Rhodes para conseguir esse título. A minha aposta para esse combate do King of the Ring, e aí eu vou emendar com uma aposta futura, vocês vão entender por quê, é que o Cody Rhodes vai vencer. Ele talvez não vença de uma maneira tão convincente, tipo um Crossroads, talvez pode ser com um roll-up ou coisas do gênero. E o Cody vai enfrentar o John Cena no SummerSlam. Eu acredito que no SummerSlam o Cody Rhodes tire o título do John Cena. Isso vai fazer com que o John Cena se transforme num babyface. Ele vai virar babyface antes de terminar a carreira. Isso pra mim é bem provável que aconteça. E quando tudo parece que tá todo mundo feliz, o John Cena vai voltar a ser bonzinho e tal, eu acredito que o Randy Orton, frustrado, pode sim virar heel contra o Cody Rhodes. E aí sim a gente vai ter essa rivalidade, Cody e Orton, pelo título, que muita gente esperava que acontecesse no primeiro reinado, dessa vez, tá? Eu acredito que é bem possível que é isso que aconteça, né? Então,
como eu disse, eu aposto no Cody Rhodes. Cody Rhodes deve vencer esse combate. Ele vai enfrentar o vencedor de John Cena contra CM Punk, que eu acredito, já vou antever, né, a minha aposta pro Main Event, que eu acredito que vai dar John Cena. E aí a gente vai ter esse combate. E eu espero, né, que com tudo isso concluído, o heel turn do Randy Orton vai acontecer. Tá? Eu acredito que vai acontecer em algum momento e eu acredito que vai ser ou no SummerSlam ou pós-SummerSlam. Bom, a gente falou de praticamente todos os combates, nós falamos dos 2 combates que foram marcados de última hora, né? O combate do Sami Zayn com o Cross, o combate da Rhea Ripley com a Raquel, nós falamos do combate do Jacob com o Solo, né? Título americano, e nós falamos sobre as 2 finais do torneio King and Queen of the Ring. Então nós vamos para o Main Event. John Cena vai defender o seu título contra CM Punk. Um combate que tinha tudo para ser só alegria. As pessoas iam ficar apenas empolgadas com essa luta, porque é um combate que muita gente gostaria de ver de novo, principalmente na tour de despedida do John Cena. Mas o fato que esse combate vá ocorrer na Arábia Saudita fez com que muitos fãs ficassem decepcionados com isso, não só porque preferiam que fosse em outro PLE, mas também se sentiram meio que enganados pela atitude do CM Punk, que sempre condenou que a WWE fosse para a Arábia Saudita e agora está indo para a Arábia Saudita. CM Punk sendo acusado, e não só dessa vez, né, mas ele está sendo acusado disso há muito tempo, de ser um hipócrita. O que eu acho a respeito disso? Sinceramente, o CM Punk é um hipócrita, mas eu não ligo, tá? Eu não ligo, eu sou fã apenas dos wrestlers, dos performers. Isso não só no caso do CM Punk, tá? Não só no caso dos wrestlers, mas isso vale também para cantor, cantora, ator, atrizes. Eu vejo muita gente se decepcionando com algum ator, alguma atriz que apoie algum candidato A ou B em tempos de campanha eleitoral, né? Porque o argumento é que não esperava que tal pessoa tivesse esse tipo de ideologia, acaba se decepcionando um pouco, ou acaba descobrindo que um determinado famoso fez isso ou aquilo com a esposa. E quando eu digo isso ou aquilo, eu não estou dizendo de violência doméstica, pelo amor de Deus, nada disso. Mas eu estou falando assim, que traiu ou fez alguma canalice, coisa do gênero, e acaba perdendo um pouco do gosto pelo trabalho desse artista. Bom, eu sempre separei bastante. Eu acho que sei apenas, por exemplo, o nome de 6 superastros da WWE, o nome de verdade mesmo, o nome real, para vocês verem o tanto que eu ligo pouco para esse tipo de coisa, tá? Para mim é bom que o CM Punk seja um hipócrita, porque não só ele vai participar desse evento na Arábia Saudita, como ele vai participar do Royal Rumble, que é o que importa para mim. Eu entendo que muita gente não pensa assim, não tem problema, a vida é assim, né? Mas pra mim é só alegria. Principalmente com o próprio desenvolvimento da rivalidade, né? Que até então é a melhor rivalidade que o John Cena teve desde... não vou falar nem da sua heel turn, né? Mas desde que começou toda a questão da farewell tour, né? A sua turnê de despedida. O John Cena, pra mim, eu continuo achando que foi uma péssima ideia ele turnar heel. Não nesse momento. Não faz sentido. Eu vi muita gente falando sobre essa pipe bomb. Não é uma pipe bomb, né? Ele fez uma promo em referência à pipe bomb do CM Punk. Muita gente elogiando, como se deve elogiar mesmo. E muita gente dizendo que foi o melhor momento dele como um vilão. Pois pra mim, essa promo que ele fez é a prova que não dá pra seguir com ele sendo um vilão. Ninguém consegue, em primeiro momento, né? Ninguém consegue se manter vilão por muito tempo quando se faz uma promo semelhante àquela que ele fez. O próprio Punk, quando fez a Pipe Bomb em 2011, ele era heel. E no dia seguinte que ele apareceu, que foi 2 semanas depois, ele já voltou como uma espécie de babyface. Porque o público gosta desse tipo de promo, o público gosta desse tipo de exposição. E aí o John Cena, que não estava sendo vaiado, só ficou cada vez mais aplaudido. Então não tem como o John Cena continuar sendo um vilão. Não deu certo, não resultou e não iria dar mesmo. Porque o John Cena está no final de carreira, as pessoas estão felizes por poder vê-lo por uma última vez quando ele aparece em suas cidades. Eles não vão vaiar o John Cena, não vão vaiar o John Cena contra o CM Punk, não vão vaiar o John Cena quando ele enfrentar o Cody Rhodes no SummerSlam, não vão vaiar o John Cena de maneira alguma, tá? Dito isso,
mesmo eu dizendo que o Cena e a sua heel run não está funcionando, a rivalidade dele com o Punk, que tem o R-Truth, o Ron Killings no meio envolvida, né, tem sido muito bom, muito interessante. Gostei muito da ideia dessa homenagem à Pipe Bomb, né, do Punk. Ele e o John Cena tiveram uma rivalidade épica, né, então ela é uma rivalidade que se cria legados, então tem como você aproveitar disso, e eles aproveitaram muito bem. E nós vamos para esse combate, que em outras circunstâncias seria um dos melhores combates do ano, mas a verdade é que o John Cena está se arrastando em ringue, ele tem dificuldade de executar golpes. Já viu como é que ele aplica o shoulder tackle, o jeito que ele cai? Pobre Cena. E na Arábia Saudita é muito quente, o Punk já não é mais aquele. Eu espero que, como eles sempre trabalharam bem juntos, como eles têm muita química, haja ali um esforço mútuo para se criar um combate minimamente interessante, que nos surpreendam e que em algum momento comece aquelas interferências, né, que aconteceu lá no combate do Cena e do Orton, para dar um pouco mais de velocidade para a luta, para o Cena ir descansando e coisas do gênero, porque o Cena não dá conta de ter combates longos, né? Então tem que ter aquela parte do entretenimento. Vai ter algum momento que o juiz vai cair, óbvio, e aí começa, né, as interferências. Que tipo de interferência poderia ser essa? Por exemplo, o Seth Rollins tentando fazer o cashing, né, do Money in the Bank. Pode ser isso, né? É possível que isso ocorra. Que ele vai conseguir? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente vai ter Cena e Rhodes no SummerSlam mesmo. Então nós vamos ter esse combate, o CM Punk vai chegar perto de vencer. Eu espero que eles consigam fazer um combate interessante à medida do possível, mas no final vai dar John Cena. John Cena deve vencer esse combate, o Punk depois deve voltar à sua rivalidade com o Seth Rollins, até o Roman Reigns, que desapareceu, possa voltar para se unir ao Punk e eles enfrentarem essa stable do Seth Rollins com o Bron Breakker e o Bronson Reed. Mas de todo jeito, mesmo se o combate for um desastre, eu não acredito que vai ser um desastre não, mas mesmo que fosse, como eu disse, eu queria muito que isso ocorresse, eu queria muito que Cena e Punk se enfrentassem pela última vez. Graças a Deus deu tempo, o Punk voltou para a WWE antes do John Cena ir embora. Que pena que o Edge não esteja mais na WWE para ele poder enfrentar o Cena por uma última vez também, né? Nós vamos ter um momento histórico, né? Histórico. Vai dar John Cena. Mas e você? O que você espera desse evento? Eu tô empolgado. Eu quero ver esse PLE Night of Champions. Eu acredito que a gente possa ter alguns resultados bastante interessantes e quem sabe a gente pode ser até surpreendido positivamente com algumas coisas. Só espero não ser surpreendido negativamente, né? Deixa o like caso tiver gostado, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam tanto do vídeo quanto com aquilo que vocês esperam do PLE. Até a próxima aí, tchau!